Fala galera, meu nome é Alberto, eu vou ser o professor de língua portuguesa de vocês nessa aula. O conteúdo da aula é um conteúdo muito gostoso de estudar, um conteúdo muito tranquilo. Ele está sempre presente em provas, em vestibulares, em concursos, em provas de língua portuguesa de modo geral. Então você que está aí do outro lado, já pega seu caderno, pega sua caneta, se acomoda, porque eu acredito que essa aula vai ser muito produtiva. E ao final dela eu espero que você tenha tirado suas dúvidas sobre esse conteúdo. E é isso aí, vamos para a aula. Roda a vinheta aí, editor. Como se a gente tivesse vinheta. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre figuras de linguagem. A gente vai ver aí a presença do humor em charges e tiras. Então, para a gente começar a introduzir essa aula, eu preciso retomar com vocês dois conceitos que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. No ensino médio a gente vê também, mas eu vou precisar trazer eles para a aula para simplificar um pouco as coisas, né? Para simplificar a nossa aula. Vamos lá. Esses dois conceitos dos quais eu estou falando são denotação e conotação. Professor, o que é isso? Denotação é a manifestação da linguagem no seu sentido literal. O que é literal, professor? Literal é o sentido real da palavra, quando a gente utiliza as palavras no seu sentido do dicionário, no significado dela real do dicionário. E conotação? Conotação já é o contrário, é a manifestação da linguagem no seu sentido figurado. O sentido figurado é quando a linguagem é utilizada de uma maneira mais expressiva, uma maneira rica em sentidos, tem a significação ampla, certo? Vou dar um exemplo para vocês que eu trouxe aqui. O pássaro voava pelo céu. A palavra voava, nesse contexto, referente ao pássaro, ela significa que ele voa de bater asas, né? Ele bate asas pelo céu, está voando. Agora, na outra frase, que é o carro voava pelas ruas da cidade, a palavra voava, ela não está no sentido real dela, de voar. Significa que o carro estava andando em alta velocidade. Então emprega-se um outro sentido a partir da conotação, certo? Então é isso, basicamente a notação no sentido real, conotação no sentido figurado. A gente traz novos sentidos a partir da conotação. Beleza? Sabendo disso, a gente pode avançar para o próximo passo. Mas professor, o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos estilísticos que são utilizados para dar ênfase à comunicação, né? Então eles são estratégias que o orador ou o enunciador ele pode utilizar para aplicar nos textos para ele conseguir enfatizar alguma informação a partir da interpretação do leitor, do ouvinte, que seja. Então isso são figuras de linguagem, são estratégias estilísticas, são recursos que o orador utiliza para poder enfatizar a comunicação em seus textos, beleza? Sabendo disso, a gente vai descobrir que existem diversas figuras de linguagem. Existe metonímia, existe antítese, metáfora, personificação, ironia, entre outras. Todas essas são utilizadas para enfatizar uma informação que o autor tem esse interesse que o leitor interprete de certa forma. Então ele enfatiza a partir das figuras de linguagem. Beleza? Como a gente vai falar sobre humor, sobre a presença do humor em charges e tiras, a gente vai só especificar aqui o que é charge e o que é tira. A charge, ela geralmente informa uma situação específica no tempo e no espaço, né? Já a tira, ela é como se fosse uma história em quadrinho, ela é contada por vários quadradinhos, estabelecendo comunicação entre personagens, né? Geralmente elas apresentam uma crítica social. Essa é a tira. A charge só representa ali uma situação específica no tempo e no espaço, ela não é como se fosse uma história, como a tira. É só uma informação, um quadrinho ali, está representando uma situação, enfim, é isso. Sabendo disso, podemos avançar na nossa aula. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder começar a analisar junto, para a gente perceber como que o humor ele se apresenta em charges e tiras, beleza? Então vamos para o exemplo. Nesse exemplo aqui a gente tem dois personagens, logo de cara a gente percebe. Um é um bonequinho de palito, o outro é um senhor de barba branca. O senhor de barba branca a gente pode reparar que ele está sério, enquanto o bonequinho de palito está cantando uma música aparentemente animada. E ele está cantando. Beleza, aí no próximo quadrinho ele vem e pergunta para o senhor: viu como que eu canto bem? Entusiasmado. E o senhor responde meio sem expressão nenhuma: aham. E aí logo em seguida ele complementa: aposto que Elis Regina está morrendo de inveja de você. E o boneco responde: eu sou sinistro. O que acontece? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente pode perceber que o efeito de sentido humorístico na tirinha ocorre quando o bonequinho não entende que o que o senhor quer dizer é que na verdade ele não canta bem. Quando o boneco não entende,
essa expressão, estabelece o humor na tirinha. Agora, o Senhor, ele está dizendo ali que aposta que Elis Regina está morrendo de inveja. Elis Regina foi uma cantora brasileira, muito famosa, talentosa, e aí ele está fazendo essa comparação com o boneco. Mas na verdade, ele está utilizando um tom irônico porque ele não concorda que o boneco cante bem. Então ele está dizendo, nossa, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja de você, porque ele não concorda com essa afirmação. Então ele faz essa afirmação querendo dizer o contrário. Isso estabelece um tom irônico, que o bonequinho não entende. Por isso, a presença do humor na tirinha. O boneco não compreende que o que o Senhor está fazendo, na verdade, é uma crítica. Certo? E aí a gente pode perceber também que a partir das expressões do Senhor, ele está indiferente, está entediado. Então a gente vai falar sobre a ironia, que é uma figura de linguagem e inclusive é uma das que mais estabelece humor em charge e tira, né? Então vamos lá. A ironia, ela é uma figura de linguagem, né? Ela está categorizada como figura de pensamento. O que é figura de pensamento? É uma categoria de figuras de linguagem que exerce a combinação entre ideias e pensamentos. Beleza? Então a ironia, ela consiste em quê? Fazer uma afirmação quando você quer dizer exatamente o contrário. Isso que o boneco estava fazendo na tirinha que a gente analisou. Aí, vamos lá. Mas como é que eu posso fazer essa análise? Como é que eu percebo isso? É importante você considerar o contexto, é importante você considerar o texto verbal, né? As falas dos bonecos, para a gente entender as palavras, os sentidos, a linguagem empregada. É importante você considerar os conhecimentos prévios, porque, por exemplo, como o boneco lá não sabe quem é Elis Regina, ele pode não ter esse conhecimento de mundo, essa afirmação pode ficar confusa na cabeça dele, como se fosse uma comparação realmente positiva, quando não foi. É importante também considerar o texto não verbal, como foi o que a gente fez, a gente analisou as expressões do boneco. Ele estava muito indiferente, empático, não estava entusiasmado, não estava demonstrando alegria, satisfação. Ele estava só indiferente, ele como se ele estivesse entediado e não gostando do que estava ouvindo. Então vamos lá, mais um exemplo para a gente ver, para a gente observar, para a gente analisar. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Ali a gente tem um boneco, certo? Um notebook, ele está sentado e ele fala assim: quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Beleza, vamos começar pelas expressões, pelo texto não verbal. Ele não parece feliz, ele está incomodado, porque alguém que ele denomina inteligente utilizou o notebook dele e apagou tudo que estava guardado, né? O que acontece? Ele mostra nessa charge que ele está incomodado, porque ele diz: quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava guardado? Essa palavra inteligente, ela atribui-se um sentido nela que é completamente contrário ao sentido do dicionário dela. Então, se a gente procurar inteligente no dicionário, ele vai significar uma coisa, mas nesse contexto ele quer dizer que inteligente na verdade o contrário, é uma pessoa que não é inteligente porque usou o computador dele e apagou tudo que estava guardado, certo? Então a utilização da palavra inteligente no sentido contrário ao que ela quer dizer nesse contexto atribui à charge um caráter irônico, entendido? Certo? E por quê? Porque dá pra ver que ele está incomodado, ele não está feliz com o que aconteceu, ele está literalmente esbravando, incomodado. Por que mexeram no computador dele e apagaram? Quem foi essa pessoa que fez isso? Quem foi esse inteligente? Esse inteligente, essa palavra, ela foge do seu sentido literal. Ela está sendo empregada no seu sentido figurado, que é uma pessoa não inteligente. É justamente o contrário, que ele é uma pessoa que não tem inteligência porque utilizou o computador dele e apagou tudo. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Aqui nesse exemplo a gente tem uma tirinha, né? A gente pode perceber pela estrutura dela, né, como parece uma história em quadrinho. A gente tem uma tirinha, e nessa tirinha tá acontecendo uma coisa, a gente vai ler, vamos lá. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Imboi de cobra? E aí, no próximo quadrinho, o outro personagem pergunta: e aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? E aí, no terceiro quadrinho, ele responde: progresso. Vamos analisar essa tira, vamos lá. No primeiro quadrinho a gente tem dois personagens aparentemente felizes por estarem trocando conhecimento sobre variações linguísticas, certo? E aí quando a gente avança pro segundo quadrinho, a gente observa as expressões dele, que é uma expressão de espanto, uma expressão de tipo, opa, o que é isso?
E aí o segundo personagem indaga: e aquilo, Papo Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Apontando um acontecimento, uma coisa que ele está vendo. E aí o outro responde: progresso. No terceiro quadrinho, a expressão dos personagens já não é mais de espanto, é de desapontamento. Cria-se um não entendimento do que eles estão vendo quando se relacionam com a palavra progresso. Agora vamos lá, a palavra progresso, no seu sentido literal, quando a gente pensa em progresso, a gente pensa em avanço, em coisa positiva, né? Crescimento. Só que o sentido da palavra progresso nessa tirinha não é de avanço, é de retrocesso. Por quê? Porque eles estão relacionando a palavra progresso com o que eles estão vendo, e o que eles estão vendo é um desmatamento. Então, quando eles refletem, o desmatamento das árvores é um progresso, não é um retrocesso. Então essa palavra progresso, ela está sendo utilizada na tirinha exatamente para construir um caráter irônico, quando quer dizer completamente o contrário, certo? Por isso que é importante a gente analisar o texto verbal e também o não verbal, porque o texto não verbal ele faz parte da construção textual, certo? Para a gente entender o sentido, o contexto no qual as palavras estão empregadas, a gente precisa analisar o texto verbal e também o texto não verbal. E no texto não verbal a gente pode observar as imagens, as expressões, os elementos que compõem a tirinha, e tudo isso faz parte, tudo isso faz diferença na hora de analisar uma tirinha para encontrar onde que está o humor, onde que está o caráter irônico, por que essa tirinha causa esse efeito de sentido. Uma coisa muito importante também para a gente observar nessa tirinha é a crítica social que ela traz, né? Quando ela fala sobre desmatamento, que é um problema social, que é uma coisa que está em pauta, que é uma coisa que é prejudicial para o planeta, o autor ele faz questão de retratar isso na tirinha. Ele traz a tira como uma maneira mais suave de criticar um problema social, né? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, essa é uma charge muito interessante também. A gente tem apenas uma fala, um personagem, mas a gente tem todo um contexto que condiciona essa fala, essa palavra. Vamos ler. Ali tem um trabalhador, né? Ele está recolhendo alguns tocos de madeira. Ele fala: pronto, já desmatei tudo. A única coisa que eu quero agora é almoçar e descansar na sombrinha de uma árvore. Essa fala ela tem um tom irônico porque, de acordo com o contexto no qual o trabalhador está emitindo essa mensagem, não faz sentido, porque ele está desmatando, ou seja, ele está cortando as árvores e agora ele quer almoçar e descansar na sombra de uma árvore, mas ele está desmatando o lugar. Então isso é contraditório. Essa contradição, quando ele fala: eu quero agora almoçar e descansar na sombrinha de uma árvore, não tem árvore, porque ele está desmatando. Então, o caráter irônico nessa charge, ele é inserido justamente pelo fato de não ter mais árvore para ele descansar, porque ele mesmo está desmatando. Então, se a gente não sabe, se a gente não tem esse conhecimento de mundo, que existe o problema do desmatamento no Brasil, a gente poderia entender isso aqui de outra forma. Mas como a gente conhece isso, a gente sabe desse problema, a gente consegue fazer a leitura e a interpretação dessa tirinha de uma maneira mais eficaz, certo? Bom, para finalizar, eu queria só retomar com vocês alguns conceitos que a gente aprendeu, que a gente viu durante essa aula. A gente viu denotação e conotação, a gente viu figuras de linguagem, que são recursos estilísticos, e a gente viu também figuras de pensamento, que é uma categoria de figuras de linguagem, né? Essas figuras de pensamento, elas relacionam ideias e comportamentos, certo? A ironia, ela é uma figura de linguagem classificada na categoria de figura de pensamento, beleza? Então a gente viu ironia, o humor, né, presente nas charges, nas tiras, e a gente viu também a diferença de charge e tira, né? Então, professor, o que eu preciso para fazer as análises agora daqui para frente, para identificar o humor nessas tirinhas, nessas charges, é basicamente seguir esse passo a passo. Você tem que considerar o contexto, você tem que considerar o texto verbal, o não verbal, você tem que considerar os elementos que compõem aquele texto, aquela figura, aquela charge, aquela tira. Todas as observações que vocês fizerem em relação às análises, em relação à leitura de charge, de tira, todas essas observações vão ser relevantes para você construir a sua interpretação no final, certo? Então é muito importante, você tem que considerar as expressões dos personagens, os personagens, a fala dos personagens, o que as figuras querem dizer, como que os elementos se relacionam com o que eles estão dizendo, com a mensagem.
e também como o contexto social, o contexto no qual aquela tira, aquela charge foi produzida, influencia para o entendimento dela. Beleza? Basicamente é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né, a presença do Moore nas charges, nas tiras, e como que a gente pode fazer essa análise concisa, essa análise eficaz, para a gente poder responder as nossas questões de prova, para a gente poder entender quando a gente lê no jornal, quando lê numa revista, enfim. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Um beijo grande e bons estudos. Valeu? Tchau, até logo. Olha, sinceramente, se a Erika soubesse quantas vezes a gente gravou isso, ela daria um pontinho extra para cada um.